aqui a gente já inicia, e, portanto, gostaria de falar de uma forma ainda sucinta, né? A professora Priscila Machado é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, é diretora de pós-graduação e educação contínua da Universidade de Los Andes, e é professora de Direito Processual também da Universidade de Los Andes. Professora, e essa experiência da professora em processo que nos aproximou naquele encontro, e nós queremos ainda muito mais trocar essas experiências, e acadêmicas, inclusive, aproveitando esse momento que eu trouxe o professor Christian, que é seu amigo, né, que também fez a senhora tinha dito, e essas duas pessoas especiais para nós aqui, a senhora e o professor Christian, abrem um espaço para podermos conversar em outras oportunidades e trazer aí as experiências do Chile para nós, né? E se pudermos também contribuir com as experiências. Nós, a professora pediu, nós não conseguimos organizar a tempo, né? Mas vamos, em uma outra oportunidade, levar nossos professores do mestrado, né, para os seus eventos, trazer os seus professores para cá, que eu acho que é muito importante. E dessa forma remota fica mais fácil, né? Sem aquela dificuldade toda do tempo e custo. Então, mais uma vez, quero agradecer a sua presença. Eu estou falando só em português, porque a professora Priscila vai fazer um registro aqui que eu acho que é importante para todos, né? E aí, deixa a palavra já, professora. É sua vontade. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou brasileira. E aqui eu conheço já o professor Celso remotamente, mas conheço há muitos anos a professora Raquel Laureano. E amiga de pequena, da casa dela, principalmente da Sara. Então, mandar um beijo para a Sara, por meio da Raquel. Raquel, uma emoção te ver, depois de tantos anos, porque a gente foi praticamente criados juntos, né? Porque estudei toda a vida com a irmã da Raquel. E é uma das minhas melhores amigas até hoje. Tenho muito carinho pela Sara. Então, eu vim para o Chile em 2007, porque eu casei com um moço chileno, meu marido é juiz, e então, por conta disso, eu vim para o Chile. E aí, aqui eu fiz o doutorado, já fazia aula em Londrina, no ICES eu fazia aula, e depois aqui eu fiz aula em várias universidades no Chile. Primeiro morei no deserto de Atacama, numa cidade que se chama Copiapó, onde ficaram os 33 mineiros presos. Aí depois meu marido foi transferido para Santiago, então por isso agora eu moro em Santiago, mas eu sou brasileira, eu sou de Londrina, do Paraná, aí pertinho de vocês, né? E, bom, espero que eu possa contribuir. Minha trajetória acadêmica terminou sendo toda no Chile. Então, atualmente, eu estou totalmente desatualizada do direito brasileiro, e depois vocês me vão contando sobre os temas que nós vamos conversar hoje, né? E também agradecer ao professor Celso também por ter me mencionado, o professor Christian. Não sei se vocês estiveram também aqui com o Christian antes de mim, mas o Christian é um grande amigo, é uma pessoa excelente. Ele é diretor de uma revista muito prestigiosa, não sei se vocês sabem, mas a CAPES vai mudar as regras, e agora só vai pontuar a partir do próximo ano. Não sei se vocês estão atualizados, mas eu já estou aqui no Brasil, só vai pontuar revistas Scopus e o UOS. E o professor Christian é diretor de uma revista dessa categoria, que são aquelas que pontuam porque tem impacto internacional e que sobem as universidades no ranking, para vocês saberem. A revista se chama Iuxis Praxis, é uma revista excelente. Então, o professor Christian é um professor muito muito prestigioso aqui do Chile, muito destacado. Bom, o meu objeto de pesquisa sempre foi, desde o começo, a coisa julgada. Então, a minha especialidade é coisa julgada. Eu estudo a coisa julgada nos processos constitucionais, no processo civil. E agora, a minha próxima proposta, né, que é o meu próximo projeto de pesquisa, que eu estou concorrendo para um financiamento do governo que nós temos aqui, é a coisa julgada e a sua relação com a tutela dos direitos humanos e fundamentais. Eu não sei se vocês sabem, mas o Chile, ele tem, antes de eu pôr o meu PowerPoint aqui para vocês,
o Chile ele tem uma trajetória histórica que é importante a gente destacar para vocês, né, terem conhecimento. Eu não sei se vocês já visitaram o Chile, e aquelas pessoas que visitaram o Chile na oportunidade que não tinha o coronavírus, porque agora eu acho que a gente ia ter que ficar pelo menos uns 2 anos sem viajar. Nós temos um museu que se chama Museu da Memória. Eu não sei se alguém já visitou, não sei se podem deixar no chat aqui o Museu da Memória aqui no Chile, ou o Museu dos Direitos Humanos, que é um museu que, em definitiva, a maioria das pessoas, quando visitam o Chile, terminam indo lá, que é um museu excelente, que conta a história da transição da democracia para a ditadura e da ditadura para a democracia. Bom, vocês vão ver que eu tenho um sotaque já, mas é porque eu acabo de sair de uma aula e entre outra. Bom, então, esse museu, ele relata todo o que aconteceu no 11 de setembro de 1973, que foi, então, o golpe militar. O golpe militar encabeçado por Augusto Pinochet e que veio terminar somente no final da década de 80 e início da década de 90. E, durante a tomada do poder pelos militares, ocorreu o que alguns chamam de campo de concentração, outros chamam de período de tortura, e tem outras denominações também, para todos aqueles presos políticos que foram reunidos no Estádio Nacional e que foram, por meio de tortura, né, obrigados a confessar crimes e foram julgados por meio dessas confissões. Alguns casos, como este, terminaram na Corte Interamericana, e outros casos mais recentes também, por exemplo, como o caso Catrimã, que foi caso de índios mapuches que foram condenados por terrorismo, foram, então, essas sentenças questionadas na Corte Interamericana e terminou o Estado do Chile sendo condenado. O problema foi que o Chile, ao receber a condenação da Corte Interamericana, não tinha um mecanismo institucional para revisar a coisa julgada. Então, a revisão da coisa julgada nesses casos, pela condenação da Corte Interamericana, foi feita de modo adverso. Então, o objeto da minha pesquisa agora é a análise do recurso de revisão, que é a nossa ação rescisória, no âmbito penal, porque essas sentenças foram ditadas no âmbito penal, e como deveria ser, então, o sistema, e como tem o sistema comparado, o direito comparado, enfrentado a articulação dessas decisões internacionais em matéria de direitos humanos e a sentença firme, né, ou a sentença transitada em julgado do ordenamento jurídico nacional. Eu não sei se eu posso, deixa eu ver aqui, aí eu vou apresentar aqui. Espera aí. Não, ainda não está. Deixa eu deixar aqui, isso aqui é aberto. E aí eu vou voltar aqui com vocês. É que eu estava falando para o professor Celso, no Meet eu não sou assim tão ágil, sabe? E agora? Deixa eu ver. Aqui sim. Aí, agora está aprendendo. Bom, não sei se vocês estão podendo ver o PowerPoint. Estão vendo bem? Assim melhor? Sim. Bom, eu não vejo vocês, né? Então, eu estava comentando, essa foto é do Victor Jara. Eu não sei se vocês conhecem a história do Victor Jara. Victor Jara era um professor universitário da Universidade de Santiago. Era um cantor de posicionamento de esquerda, e ele foi preso no golpe, né, militar, e ficou no Estádio Nacional, que hoje o Estádio Nacional é o Estádio Nacional Victor Jara. E ele foi torturado, e como ele tocava, cortaram um pedaço da língua dele, e também um pedaço dos dedos. Então, foi um caso muito forte, né, e muito claro do problema da ditadura. O primeiro problema que a gente pode enfrentar sobre
e sempre tem um problema filosófico sobre o tema da coisa julgada, é que a coisa julgada, ela em definitiva, ela representa segurança jurídica, né? E aqui, perdão pelo texto que eu estou projetando, porque, se bem é fácil da gente deduzir o que está escrito em espanhol, é que eu não tive tempo de preparar em português, então eu aproveitei o material que eu já tinha. Mas a primeira coisa que a gente se questiona sempre sobre a coisa julgada é o problema da segurança jurídica, porque a coisa julgada, ela como um fim teleológico do direito processual, ela tem por objetivo garantir a solução de um determinado conflito, que foi posto nas mãos do poder jurisdicional para a solução. Então, como um reflexo e uma garantia da segurança jurídica, o modelo e o pensamento liberal que representou por muitos anos a doutrina sobre a coisa julgada, ele defendia o posicionamento liberal, a infalibilidade e a definitividade da decisão jurisdicional, né? Então, o Estado liberal, ele preferia o efeito sanitizador, ou saneador, eu não lembro bem como fala a expressão em português, ou como fala a doutrina brasileira, mas aquele efeito de sanear o processo, todos os defeitos e vícios, em prol de proteger a segurança e terminar com a arbitrariedade, né? O Estado liberal, ele tinha essa finalidade de pôr a lei, o positivismo jurídico também respaldava esse posicionamento, que era preferível uma decisão que tivesse um procedimento com pequenos vícios, ou alguns vícios menos graves, que essa decisão não contivesse segurança jurídica. Então, pelo positivismo jurídico e por essa perspectiva liberal, apareceu o que nós denominamos a natureza saneadora ou profilática da coisa julgada. Então, segundo essa doutrina, que vocês conhecem tão bem, porque são estudiosos do direito processual, a gente sabe que a coisa julgada, ela era capaz de sanear as sentenças judiciais que fossem fundadas em erros e nulidades processuais. Com o chegar do neoconstitucionalismo, e aqui a gente vai pular a fase do republicanismo, porque o republicanismo tomou muitas daquelas concepções do positivismo jurídico dentro da perspectiva liberal. Nós vamos pular essa fase e vamos passar, então, a do neoconstitucionalismo, onde a ideia da superioridade dos direitos humanos e fundamentais tornaram ou implicaram em uma determinada relativização da coisa julgada, em diversos sentidos, especialmente no direito comparado. E aí foi posto sobre a mesa, e na balança da ponderação, os valores da segurança jurídica e a tutela dos direitos humanos e fundamentais. Essa relativização da coisa julgada, ela chega a colocar, então, em xeque a tese da imutabilidade absoluta da coisa julgada, que considerava como válida, inclusive, a sentença injusta ou aquela que aplicava a lei inconstitucional. Então, a relativização da coisa julgada foi um fenômeno que começou a partir do ano 2000 e fins dos anos 90 na Europa, e no Brasil também chegou a partir do ano 2000, né, para cá, a relativização da coisa julgada em virtude
em virtude da vulneração na sentença ou no procedimento de direitos humanos e fundamentais. Então, aí a gente põe um conceito de relativizar a coisa julgada. Então, significa estabelecer instrumentos de controle do conteúdo da decisão firme ou transitada em julgado, nos casos que a eficácia preclusiva da sentença pode afetar a Constituição, principalmente os direitos fundamentais, ou os tratados internacionais de direitos humanos. E parte da doutrina que defende, hoje é maioritária, essa tese, existem situações dentro do ordenamento jurídico que o valor segurança jurídica deve abrir passo à proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Essa teoria, a gente não tem essa aplicação, como eu estou falando, nesse sentido neoconstitucionalista, no Chile. Nós temos, sim, mecanismos de relativização típica da coisa julgada, que é o recurso de revisão. Então, o recurso de revisão, ele está previsto em dois códigos, em dois grandes códigos processuais. No Código de Processo Civil, que nós denominamos Código de Procedimento Civil, e no Código Processual, que é processal penal. Né? Então, nós temos esse recurso de revisão, que é o sinônimo de ação rescisória, né? Nesses dois grandes códigos. Essa relativização típica pelo recurso de revisão no ordenamento jurídico chileno, ele estabelece hipóteses taxativas e bem restritas ou excepcionais, e não considera, em nenhum dos casos, nem no recurso de revisão no âmbito penal, nem no recurso de revisão no âmbito civil, uma causa, uma possibilidade ou um requisito, ou estabelece como uma possibilidade a relativização da coisa julgada por ofensa a direitos humanos ou direitos fundamentais. Então, e nesse sentido, nós não temos o que agora o Brasil já tem e o que o direito comparado já tem. Então, no Chile, nós nos encontramos na situação da relativização atípica da coisa julgada. Por quê? Porque na relativização atípica da coisa julgada, a desconstituição da coisa julgada não está sujeita pela via do recurso de revisão. E então, da nossa ação rescisória, né? Então, abre a possibilidade do ordenamento jurídico utilizar outro mecanismo que permita, então, o juiz desconsiderar a coisa julgada formada num procedimento ou num processo anterior. E os meios atípicos, né, não sei aqui se tem alunos da graduação, são aqueles que não estão previstos na legislação. Quer dizer, que sua determinação e a utilização desses mecanismos tem origem exclusiva na interpretação do tribunal e que a incompatibilidade da coisa julgada com a Constituição e com a proteção dos direitos humanos é sempre algo insanável. Então, para essa postura que admite a relativização atípica por via de interpretação jurisprudencial, a sentença não pode estar imunizada contra a proteção dos direitos fundamentais humanos e também não pode ser um meio de ofensa a estes direitos, né? Porque são direitos que primam no ordenamento jurídico democrático. Então, o juiz não poderia ostentar um poder que ninguém mais tem, que quer dizer, de ofender ou de modificar a Constituição e deixar a aplicação dos direitos humanos ou fundamentais de lado
e, com isso, imortalizá-lo pelo meio da coisa julgada, né? Bom, Marinoni teve bem pouco impacto, porque Marinoni foi muito forte na época que o Brasil começou com a teoria da relativização da coisa julgada, e que terminou na modificação, né? Mas ele no Chile não teve essa doutrina muito impacto, mas aqui a gente traz para a pesquisa o trabalho do professor Marinoni, porque ele entende que a coisa julgada é um pressuposto da existência do próprio discurso jurídico. E também indo um pouco e fazendo menção a Habermas e usando o Gunther também, usando o processo como um resultado dialético e de alternância de discurso, esse discurso tem que chegar a um fim. E para chegar a um fim, o discurso processual, ele depende da coisa julgada. Então, por isso também, indiretamente, se bem é certo que Marinoni não é tão habermasiano, é muito mais segue a Robert Alexis, mas para ele a coisa julgada não é uma regra processual, é um pressuposto da existência do processo e do próprio discurso jurídico. Então, Marinoni aponta que o que ele considera um problema central, né, dos sistemas processuais, que isso quer dizer de que não existe a possibilidade de ponderar um direito que deve ser protegido pela jurisdição e de um atributo que tem por objeto garantir a própria decisão jurisdicional. Então, ele gira um pouco esse tema e passa a trabalhar. Então, ele fala que a coisa julgada não pode ser colocada no mesmo plano do direito que constitui o objeto da decisão da qual está aderida, porque por meio dela, né, que ela é um elemento integrante do conceito da decisão jurisdicional e que o direito é somente o seu objeto, e que para ele não tem dúvida que os direitos podem, né, segundo o caso, ser contrapesados para surgir uma decisão jurisdicional adequada, né? Mas ele trabalha, então, com essa perspectiva da coisa julgada. O problema aqui, no Chile, especialmente, foi a doutrina da Corte Interamericana sobre o que se denominou coisa julgada fraudulenta. Então, a Corte Interamericana, ela tem já um conceito muito consolidado de coisa julgada fraudulenta, e em que vários casos ela passa a desconsiderar a coisa julgada fraudulenta, e aí eles entenderam que os tribunais de justiça, que a coisa julgada fraudulenta se forma quando os tribunais de justiça atuam sem independência e imparcialidade, aplicando normas ou disposições legais contrárias ao devido processo e omitindo aplicar aquelas que correspondiam, né? E aí determina que tem uma obstrução contínua das investigações por parte dos agentes do Estado, que chamados grupos paralelos no poder, e como uma falta de diligência no desenvolvimento das investigações, a qual determinou a impunidade total. O que quer dizer aqui? Que os estados, então, por tomarem o poder, por esses regimes ditatoriais, eles terminam, então, por criar juízos aparentes, sem observância ao devido processo, e terminam ditando sentenças que formam coisa julgada. Então, a coisa julgada fraudulenta para a Corte Interamericana não deve ser considerada, né? E aí a gente menciona também o caso Gutierrez e Soler versus Colômbia, né? Que também estão vinculados com fatos, né, relacionados com tortura e cabimento de prova ou formação da prova por meio de tortura, né? Então, a Corte, ela constatou que o processo, né, que se desenvolveu frente à Justiça Penal Militar, desqualificou totalmente a denúncia apresentada pela vítima. Então, aí, nesse caso também, eles
eles revisaram a coisa julgada fraudulenta. Bom, o recurso de revisão, que é a ação rescisória aqui no Chile, e a proteção ao devido processo no direito comparado. Diversos ordenamentos jurídicos, principalmente na Europa, já têm estabelecido a possibilidade da revisão da sentença, da formação da coisa julgada e a relativização típica por fundamento à ofensa ou vulneração de um direito humano ou ofensa ou por decisão da Corte Internacional. Então, a primeira que a gente pode mencionar é o Código de Procedimento Civil alemão, que estabelece no seu artigo 580, número 8, que pode ser revisada a decisão que, por sentença do Tribunal de Direitos Humanos, que declara a vulneração de um direito da Convenção, ou seus protocolos de sentença que se fundamenta nessa vulneração. Na Espanha, também, depois de muitas decisões no mesmo sentido, em sentidos contrários, no ano de 2014, o Tribunal Supremo, né, sobre a possibilidade, a admissibilidade de um recurso de revisão, como via processual para dar cumprimento às decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, aceitou pela primeira vez essa possibilidade. E depois disso, no ano de 2015, então, foi modificada a Lei Orgânica do Poder Judicial Espanhol e que implementou essa possibilidade. Na França, também, em 2014, foi modificado o Código de Procedimento Penal e foi introduzido também um artigo, o 622, número 1, também, que possibilitou. Na Inglaterra também é possível, né, e tem um órgão responsável para revisar os casos criminais, e também existe a possibilidade, né, do recurso para revisar a coisa julgada com fundamento nas sentenças que ofendam direitos humanos. Então, agora eu vou sair daqui e vou voltar aqui com vocês. A verdade é que o Chile é um dos países que mais precisa de uma normativa expressa e bem estabelecida para a revisão de casos por força da decisão da Corte Interamericana, porque são vários os casos e condenações fundadas em tortura ou em ofensa a devido processo pelos procedimentos que foram instaurados durante o período de ditadura. Esse projeto, ele se fundamenta por duas razões, a minha pesquisa agora. Primeiro, porque em vários casos, a Corte Suprema, ao ingressar a decisão da Corte Interamericana no nosso ordenamento, eles decidiram que o fiscal judiciário, que seria o procurador da República, vamos fazer uma alegoria desse sentido, que não é o mesmo cargo, mas procurador-geral da República, ele deveria promover a ação de revisão com o fundamento na coisa julgada fraudulenta, que isso é possível. Nós temos uma possibilidade expressa para isso. Mas o que foi diverso é que, num segundo caso, no caso de Norim Catrimã, que foi o caso dos Mapuches, que foram condenados por terrorismo, e logo a Corte Interamericana revisou essa decisão. Ao ingressar a sentença da Corte Interamericana no Chile, a Corte Suprema simplesmente ditou uma resolução e, por força de uma resolução, sem procedimento prévio, anulou todas as coisas julgadas ofensivas
em obediência ao sistema e à decisão da Corte Interamericana. Então, o que faz o balance, o que é a problemática para o ingresso das decisões da Corte Interamericana quando determine revisão de coisa julgada, o problema é enfrentar um procedimento de revisão, ou a Corte Suprema tem o dever de obediência às decisões interamericana e que possam revisar a coisa julgada interna sem qualquer procedimento legal. No caso, eu pelo menos até agora, eu não sei se eu vou mudar de opinião, eu entendo que não, né, que a Corte Suprema não pode fazer de ofício isso, que mesmo com ordem ou com decisão internacional, o Estado Nacional não pode desconstituir a coisa julgada sem também devido processo. Então, nesses casos, o que seria recomendável ao ordenamento jurídico é revisar a redação do texto legal do recurso de revisão e possibilitar possibilitar a revisão via legal, né, para que seja uma relativização típica da coisa julgada e não uma relativização atípica, porque isso pode possibilitar uma interpretação ampla e terminar revisando, por via de interpretação jurisprudencial, outros tipos de procedimento, o que eu não acho devido, né. Então, eu fico aberta às perguntas, não sei se vocês têm interesse no mesmo tema que eu, mas espero que sim. Obrigada, professor Celso. Nós que agradecemos, professora. Realmente há uma certa preocupação necessária em relação a esse devido processo legal, né? Se você não tem um controle, esse controle acaba sendo, a falta dele, um perigo, né? Você não sabe qual é o limite que isso vai poder atingir, quem vai ser lesado, às vezes numa boa intenção, né? Bom, eu vou deixar a palavra aberta, pessoal, caso tenham interesse em intervenções. Professora Priscila, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Albino, sou professor da Unipar também. Eu achei interessante o posicionamento da senhora a respeito que o mais adequado seria criar, então, a revisão típica, né, no caso dos direitos humanos. E eu não estou falando que eu penso da forma como eu vou dizer, mas o fato, né, de uma ofensa a direitos humanos por si já não legitimaria uma Suprema Corte a enfrentar essa questão da relativização da coisa julgada? O que aconteceu foi isso aqui. Eu acho que a coisa julgada, bom, no Brasil é um reconhecimento constitucional, no Chile não não tem reconhecimento constitucional da coisa julgada, mas eu acho que ela representa um dos valores do ordenamento jurídico, que não somente da segurança jurídica, mas da proteção da esfera dos direitos das pessoas, dos indivíduos. Então, se nós pudéssemos modificar por via interpretativa e por ponderação de valores a coisa julgada, nós terminaríamos por implicar critérios que poderiam desqualificar a coisa julgada em outros procedimentos. E aí é onde eu vejo o problema, porque nós estaríamos frente a um sistema ativista. E aí o ativismo, ele é bom, mas ele é perigoso. Ele é bom na mão de bons juízes, mas ele é perigoso na mão de maus juízes, né? Nós sabemos disso. Então, a estabilidade da coisa julgada ainda deve representar alguma coisa dentro de um ordenamento jurídico. E não é porque a Corte Interamericana está decidindo sobre o nosso ordenamento, sobre a adequação ou não do nosso ordenamento, que por um cumpra-se, né, porque foi assim que foi a decisão aqui do Chile, um cumpra-se, se faz, então, a relativização da coisa julgada. Eu acho isso um pouco perigoso. E, além de tudo, porque ofende devido processo. Eu acho que também pode, em determinados casos, ter parte interessada, né?
nós temos enfrentado agora, porque o Chile tem muita atividade na Corte Interamericana. Não, eu acho que não porque o Chile ofende mais direitos humanos atualmente que o Brasil, acho que não, vamos por aí. Mas é porque os advogados fazem muito mais uso do sistema interamericano que no Brasil. Aqui, nós, por exemplo, um caso de família chega na Corte Interamericana muito facilmente. E aqui, por exemplo, a semana passada, nós tivemos um juiz que foi sancionado pela Corte Suprema por manifestação de pensamento, mas porque o Código Orgânico dos Tribunais proibia os juízes em determinados temas manifestar-se. E a Corte Interamericana, em contra de lei vigente, decidiu, então, que o Chile ofendeu a liberdade de expressão do juiz, né? Porque agora com redes sociais, né, isso tem... Então, eu acho que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A Corte Interamericana está para proteger os direitos humanos e o faz de muitas maneiras e de maneira muito excelente, muitas vezes, mas nem sempre. Então, eu acho que deveria ter um procedimento interno que avaliasse a desconstituição da coisa julgada e que determinasse, né, como se fosse a sentença interamericana, um elemento, um documento de prova para a consideração da coisa julgada fraudulenta. Então, eu ainda estou... Bom, esse é um projeto que eu ainda vou desenvolver mais, mas eu já tenho uma ideia pré-concebida de que, para mim, a via do procedimento sempre vai ser mais segura que a de ofício, né? Sim. Não, é interessante, eu gostei do que a senhora falou. Na verdade, eu não tinha parado para pensar nessa perspectiva ainda, mas eu acredito que a questão do procedimento, para nós, a coisa julgada é uma ideia de segurança jurídica e é algo que está previsto constitucionalmente, tá? E realmente tem que ter uma proteção, ela não pode ficar aberta, como a senhora falou, para ativismos. Eu acredito que esse ponto de equilíbrio, ele é o aspecto mais importante, né? Por isso que eu gostei da tua visão, né, de como você está analisando essa situação, porque a gente precisa resolver essa questão da supranacionalidade, né? De como a soberania interna enfrenta esse aspecto do supranacional, enfim, são vários contextos que precisam ser analisados. Eu acho que a figura do devido processo legal, concordo, né, com a senhora, é um ponto que deve ser observado, né, nesse caso. Eu agradeço, né, obrigado pela resposta. Não, obrigada a você, Albino. Bom, a palavra continua aberta, podemos aproveitar a oportunidade. Professora, boa noite, meu nome é Horácio Montesco, eu sou professor do programa de mestrado do Unipar. Eu gostaria de saber da senhora, dentro dessa nova perspectiva que o Chile passa a conviver agora, com uma elaboração de uma nova Carta Constitucional, qual é a tônica? Porque sempre tem uma tendência de aprimoramento de instrumentos processuais para garantia da dignidade da pessoa humana, dos direitos e garantias fundamentais. Eu pergunto para a senhora se a nossa Carta Constitucional ela tem alguma... é uma fonte de inspiração aí para os constituintes chilenos. Por conta do idioma, os chilenos não observam muito o ordenamento jurídico brasileiro, alguns poucos. Por exemplo, no âmbito processual, como o direito processual no Brasil é muito forte, eles observam, sim, o direito processual do Brasil. Mas em outras áreas, por exemplo, o direito processual penal, de maneira nenhuma. Então, eles têm algumas coisas que sim, outras não. Mas no ordenamento, no caso da Constituição, não, porque aqui eles não têm um modelo para seguir, porque eu diria que sempre foi um resquício do Chile, sempre quedou um chiclete que você vai esticando, mas esse negócio vai romper, vai quebrar uma hora, né?
porque eles passaram por um plebiscito, quer dizer, foi assim, né? O Pinochet, então, quando ele começou a se desgastar no governo, e já ele quis entrar num processo de democratização para devolver o poder, meio querendo e meio não querendo, mas ele entrou, e ele podia não ter entrado, e ele então convocou algum dos especialistas que ele encontrava, e de fato o primeiro reitor da minha universidade foi o redator da Constituição de 1980, e eles escreveram essa Constituição, que é uma Constituição liberal, que é uma Constituição que não reconhece os direitos sociais, como nos Estados Unidos, é uma Constituição de inspiração liberal, né? Então, isso implicou um desenvolvimento do Chile, e depois, com a saída do Pinochet, depois da Constituição, eles fizeram um plebiscito, então teve uma participação para a saída do Pinochet democrática. Em 2005, essa Constituição passou por grande reforma. Hoje, do texto original, somente 30% está vigente, o resto já foi modificado, mas ficou aquele chiclete, aquela coisa que ainda chama a falta de legitimação. Então, hoje, a principal tônica é fazer uma nova Constituição, porque essa não seria legítima, essa não teve participação. Só que esse processo novo, ele também vem com muitos defeitos, que não é a experiência que a gente teve no Brasil. No Brasil teve um clamor único, agora aqui a gente perdeu, porque eu votei rechaço, né, eu votei em contra, mas perdi, somente 20% votou em contra da Constituição nova, e eu vou explicar por quê. Porque nós tivemos uma experiência muito positiva no Brasil da Constituição de participação cidadã, com muitos mecanismos de participação cidadã. E não foi feita com texto prévio, né, no Brasil. Foi tentado um projeto, mas depois foi ao contrário, de baixo para cima, né, a construção do texto. Aqui no Chile não vai ser assim. Então, aqui vai ser uma eleição para políticos, e os políticos, a classe política, que vai ser a mesma de sempre, vai sentar e fazer Constituição, mas não tem garantia de participação popular por emenda a texto ou proposta de texto. Então, aí eu acho que fica um pouco difícil. Mas eles não têm em vista nenhum ordenamento jurídico modelo. Então, por isso que eu falo, o Brasil não é a referência para eles. Eles, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico do Chile, por exemplo, nós não temos iniciativa popular de lei. Os mecanismos de participação popular são muito baixos, tem uma desconfiança da classe política em gerar mecanismos de participação popular direta, e também a população não sabe muito sobre isso. Então, por exemplo, eles gostam de fazer assembleísmo sem vinculação, tem vários aspectos que são bem diferentes do Brasil, e aqui eles estão pensando só em 3 coisas fundamentais. Eles estão pensando em sistema de previsão, pensão, né, previdência, sistema de saúde e sistema educacional. Esses são os 3 principais. Eles nem pensam em modificar o sistema para democrático social ou liberal. Eu acho que pela tradição eles vão continuar sendo liberais. Só que eles querem reformar esses 3 pontos fundamentais. Então, por isso que eles não foram ainda atrás de um sistema como o brasileiro, por exemplo. Mas eu acho que, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, eles já pensaram no Sistema Único de Saúde. E agora o Sistema Previsional, eles estão fazendo retiros, então eu acho que eles vão desgastar bem o sistema previsional para depois já não ter solução e estatizar todo, sabe? Então tá bem complicado por enquanto. Mas são só esses 3 pilares que as pessoas têm, os juristas e os políticos têm falado. Não tem falado sobre a reorganização do Estado, nem a redefinição dos direitos fundamentais completos, nada disso. Então, por isso eu votei não, porque, na verdade, são bem poucas coisas que querem mudança e talvez não fosse necessário. Mas,
Perdi. Perdi na eleição. Agora, eu tenho participado de várias palestras, e aí falando sobre, que nem é muito o meu tema, mas eu falando bastante sobre a história da Constituição do Brasil, e eles acham muito interessante, acham bem loucura, principalmente do Ulisses Guimarães, ter falado, ter pensado que não queria partir de projeto, assim, que queria partir do sistema de baixo para cima. Né, porque a gente tem o projeto dos notáveis, e tinha, acho que 3 projetos, né, aí depois ficaram 3 textos e tudo, então, eles acham isso bem assim, como que a gente vai partir do nada? Não tem como não partir do nada. E foi antes, eles tiveram uma discussão muito grande do que era a carta em branco, você dá um cheque em branco, e eles definiram alguns limites na Constituição para a transição, que não poderia ser um cheque em branco. Então, eles vão manter o Estado democrático, o respeito às convenções internacionais de direitos humanos, os contratos, e algumas outras coisas mais, para não ser aquele medo da carta em branco. Mas tem vários aspectos. Agora, o Peru começou, né, porque caiu, eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas ontem, essa semana passada, caiu o presidente do Peru, e ficou, então, agora o governo, né, então eles estão protestando muito forte contra acho que o presidente da Câmara dos Deputados que ficou, então eles estão protestando muito forte sobre isso. Agora, o Peru pode passar por algum período também, vamos ver o que vai acontecer, né. Muito bem, realmente, mesmo no Brasil, né, esses dias, logo que saiu o movimento para mudança da Constituição do Chile, apareceu gente dizendo que queria mudar a nossa Constituição e fazer uma nova Constituição também, né? Olha, professor Celso, também um dos motivos de que eu votei não para a Constituição é pelo seguinte: o Chile em desenvolvimento humano e o Brasil não estão diferentes. E nós temos uma carta constitucional super garantidora de direitos fundamentais, que é o Brasil, e nós temos uma carta seca, que é a do Chile, que é uma carta super liberal. Mas em desenvolvimento humano, a gente está por aí. Porque a gente pode falar o Sistema Único de Saúde, mas eu vou perguntar para vocês, quem usa de vocês? A maioria deve ter Unimed, deve ter outros planos de saúde para ter acesso médico. Né? Aqui no Chile funciona a mesma coisa, você também pode ter o sistema público e você também tem que pagar plano do mesmo jeito. Mas no desenvolvimento e no ritmo é quase a mesma coisa. Então, não é a Carta Constitucional que traz uma magia que vai transformar o Estado. Né? Então, eu não vejo muita diferença em desenvolvimento humano do que nós temos, com uma carta maravilhosa, e com o que tem aqui no Chile, né, que eu vejo diferença. De fato, eu acho que aqui o sistema de previsão social, para quem é profissional liberal, ou para quem é classe média, é melhor o Chile que no Brasil. Mas, como eles não sabem, né, sempre o pasto do vizinho é mais verde que o nosso, né. Verdade mesmo. Bom, mantenha a palavra aberta. A professora trouxe grandes reflexões, esses temas da coisa julgada. O tema relativo à coisa julgada é muito importante, né? Justamente como o professor Albino mencionou, dessa nossa segurança, dessa estabilidade que passou já por momentos de relativização bem grandes, né? A gente ainda tem problemas que nem olham para os direitos humanos, assim, a gente está pensando ainda em segurança da sentença, que às vezes é vendida. Veja o exemplo do Tribunal da Bahia, com desembargadores presos, né, com juízes envolvidos numa máfia, né, aquela operação Faroeste que foi feita o ano passado, com resultados ainda desse ano. Então, a gente ainda olha, infelizmente, na segurança do sistema, né? E claro que as formas de controle disso são muito importantes, né, professora? É verdade, e é por isso também eu acho que seria importante ter um procedimento que, se nós estivéssemos muito na mão do ativismo, o sistema de corrupção pode aumentar, né?
também é uma margem. A lei tem que ser um reflexo de determinação da conduta do indivíduo, né? E das expectativas que nós podemos fazer sobre os direitos. Então, se eu não tenho um procedimento para receber a decisão da Corte Interamericana, principalmente no caso de desconstituição, e eu vou ficar à margem da interpretação do juiz, eu acho perigoso. Porque nem sempre nós contamos com juízes bons, né? Então, muitas vezes sim, tem que reconhecer, mas às vezes não. Então, isso é aí que mora o perigo. Realmente. Bom, eu creio que já, né, tomamos um bom tempo da professora, foi um ótimo evento, esse fechamento com as palavras da professora Priscila certamente trouxe aí muito conhecimento para nós, muitas boas experiências para os alunos da graduação, para os alunos do mestrado e nós professores. Professora, nós só queremos agradecer mais uma vez, né, pela essa disponibilidade, essa gentileza de estar conosco e por essa brilhante palestra. E só mesmo de todos nós do mestrado, né, registrar também esse importante sinal de novos contatos futuros. Porque isso é uma coisa que eu tenho aqui reservado, podermos aproximar mais dessas experiências e, quem sabe, levarmos essa nossa experiência de processo, que realmente não é uma falsa modéstia assim, no nosso sistema, mas ele já avançou muito, e acho que com o novo código tem muita coisa também, experiência que pode ser compartilhada com os nossos colegas, nossos irmãos, nossos países vizinhos e próximos. Professor Celso, eu queria agradecer também a você pelo convite, pelos professores do programa de mestrado que participaram aqui comigo também, muito obrigada pelo tempo de vocês, e também deixar aberto o meu e-mail, vocês podem pedir ao professor Celso, e qualquer material, de qualquer pesquisa que vocês estiverem fazendo, e tiver curiosidade para conhecer o que o Chile tem sobre determinado tema, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, professor, mais uma vez. E obrigado a todos, alunos da graduação, do mestrado, professores, pela presença. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, até mais, até mais. Boa noite.